Muito bom dia para você que está com a gente aqui em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos quatro cantos do planeta via internet no santosfm.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta quarta-feira, dia 19 de novembro, véspera de feriado, edição de número 2247 do Entre Linhas, que você assiste também com imagens na nossa live Multicâmeras, que está no ar em facebook.com/entrelinhas no rádio. Lembrando que assim que o programa termina, nossa live fica salva, e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entrelinhas. Programa desta quarta-feira, uma edição especial. Essa semana está meio diferente aqui para a gente na Santos FM, né? Estamos conversando online, mas nas ondas do rádio sem problema nenhum, com você ao longo desta semana. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Leandro Petralha, que é especialista em direito animal. Afinal de contas, tem várias questões envolvendo o universo pet, e a gente até pegou um gancho para começar esse bate-papo, que foi um caso que aconteceu em Santos, num pet shop, com um cachorrinho que voltou para casa com ferimentos, né? Mas, enfim, vou cumprimentar primeiro aqui o doutor Leandro e depois a gente vai falar sobre este e outros assuntos. Doutor, obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Alex. Obrigado eu pelo convite. Bom dia, ouvintes. Sem dúvida, né? Os temas são inúmeros e cada vez que vem uma notícia dessa que nos assusta, a gente precisa voltar para falar um pouco mais e a gente percebe o quanto ainda precisa amadurecer o direito animal. Mas vamos lá. Muito bem, doutor, vamos lá. Foi no Sabuó, um pet shop em que esse cachorrinho foi lá, né, para o banho e tosa, aí ele voltou para casa, acho que sem uma unha, com ferimentos. Os donos do pet shop dizem que ele já tinha chegado lá nesta condição. Enfim, independentemente do que tenha acontecido, qual seria a postura, por exemplo, de quem recebe o animal nessa condição? Já deveria ter alertado o tutor: olha, eu estou vendo aqui que ele está machucado e tal, você pode vir recolher antes de dar o banho, fazer a tosse, enfim, seria esse o comportamento correto? E pelo que o senhor sabe a respeito desse caso, foi exatamente isso que aconteceu? Tem algum desdobramento? O que o senhor pode falar a respeito? Então, Alex, na verdade, assim, o pet shop, quando ele recebe o animal, ele tem que tomar cautela sempre de vistoriar o animal, verificar se o animal já não está com ferimento grave, com algum sangramento, com alguma questão, para que justamente ele possa apontar ao tutor ou até mesmo recusar o atendimento ao animal. Vamos supor que o animal chegue com um ferimento, por exemplo, uma unha caída, né, com vestígios de sangue, talvez nem seja indicado ou autorizado clinicamente que ele tome banho, vá para tosa, enfim. Às vezes ele vem com uma questão de pele, algum ferimento, algum corte em pele, não é indicada a tosa. Então, eles podem devem fiscalizar o animal, vistoriar o animal, até para rejeitar e não piorar uma lesão. E da mesma forma, o tutor, quando ele deixa, e principalmente quando ele retira o animal, ele precisa analisar o animal para verificar se ele não está com nenhuma lesão aparente. Essa discussão, se veio antes, durante, depois, ela é difícil de lidar, né? Assim como, é claro que resguardar todas as suas proporções, quando você deixa um carro no estacionamento e ele volta amassado, como provar ou discutir se ele já estava ou não amassado. Por isso a vistoria, né, dos locais do animal, ele vai ser muito importante para que o pet shop possa se resguardar, nem aceitar um animal que já esteja com ferimento, para evitar e proteger de uma eventual alegação de que foi lá depois, né? Doutor, por isso que é importante ter câmeras de monitoramento. Onde aqui não tem câmera de monitoramento hoje em dia, né? Todo canto tem. Mas dentro do pet shop acaba... será que tem que fazer mais propaganda disso? Atenção, tá com banho e tosa com monitoramento, até para respaldar o próprio trabalho do comércio, né? Digamos assim, desse estabelecimento, para se resguardar de qualquer eventualidade. Tem pet shop, então, que não tem esse sistema de câmera, é isso? Exatamente. Isso ainda hoje é comercialmente um diferencial dos pet shops ou creches, enfim, que tem esse sistema de monitoramento. Muitos trabalham mandando fotos, vídeos ali, outros têm o acesso 24 horas. O pessoal, o tutor, quando deixa na creche, no pet shop, consegue acessar e ver as câmeras ali ao vivo. Isso é uma coisa que hoje é um diferencial, mas a gente luta no direito animal, já vimos essa discussão na creche humana e hoje trabalhamos ela em pet shop e creches animais, que é justamente a obrigatoriedade dessas câmeras. Veja, existe uma semelhança entre você deixar uma criança numa creche, um animal numa creche pet, óbvio,
no sentido da incapacidade daquele animal, da dificuldade de comunicação, da fragilidade daquele animal, do risco dele sofrer ali uma agressão ou se machucar. E aí, uma câmera ela vai resguardar todo mundo. O estabelecimento demonstrando que não agiu com culpa, que aquilo não aconteceu. Ó, tenho toda a gravação aqui do período do banho e tosse, o animal não sofreu nenhum contato, não teve contato com nenhum animal. Então, a câmera ela resguarda todo mundo. E aí, hoje, vem crescendo cada vez mais projetos de lei e discussões do legislativo sobre obrigar os pet shops a terem essa câmera, que é uma forma de segurança para os animais. Agora, doutor, vamos imaginar então que a pessoa deixou lá o seu bichinho de estimação, ele voltou machucado, tendo um gasto com um veterinário, porque às vezes tem clínica que é o pet e também tem o veterinário, né? Não estou aqui falando mal, mas pelo amor de Deus, acontece alguma coisa se tem o veterinário do lado, se for um acidente, ele já pode agir ato contínuo, né? Ou até para encobrir eventualmente algum procedimento equivocado de quem está dando banho no bicho. Mas enfim, tem clínica que tem o pet shop e a parte médica e veterinária e outras que não. Mas vamos imaginar no seguinte cenário, que não tenha, o bichinho sai de lá machucado, ou pior, morra, como a gente já fez matéria disso, inclusive, né? O bichinho chegou em casa todo geladinho e tal, já e morreu em casa depois do banho. A lei, hoje, ela dá que tipo de respaldo para quem tem um animal numa condição dessa de ferimento ou até de morte, doutor? Hoje, você vai ter dois viés, né? Você tem tanto o Código Civil, que vai tratar da responsabilidade, mas principalmente o Código de Defesa do Consumidor. Veja, você que busca um serviço de oferta de serviço de banho do animal, tosa, ou manutenção do animal ali na creche, no pet shop, no banho e tosa, você é um consumidor. E assim como qualquer outra relação de consumo, há uma responsabilidade objetiva, ou seja, o estabelecimento ele responde pelos danos que forem causados ao animal, independentemente se houve ou não houve culpa dele. Então, se você deixou o animal livre, sadio, bem no local e retira ele com ferimento ou ele vem a óbito, já há uma responsabilidade clara do estabelecimento. Ah, mas não foi culpa minha, foi outro cachorro, enfim, foi uma questão diversa. Em regra, essa responsabilidade já está colocada. Essa responsabilidade vai abranger todos os danos que aquele tutor teve, seja material na convalescência do animal, material no tratamento daquele animal. Vou citar um exemplo agora, a gente pegou um caso que o cachorro foi ao pet shop e voltou com uma fratura na mandíbula, né? Foi mordido por um animal maior, veio com uma fratura na mandíbula. Por conta desta fratura, hoje ele está em tratamento, precisou de uma intervenção cirúrgica e atualmente ele tem uma restrição de alimentação. Durante uns 10 meses, um ano, enfim, a medicina veterinária explica melhor, ele não pode comer ração, ele precisa comer uma espécie de uma alimentação específica, uma alimentação natural, por conta da calcificação da mandíbula. Durante todo esse tratamento, o acréscimo no custo desse tratamento, dessa alimentação especial, entra como um prejuízo material. E, claro, os danos morais que a família sofre, né? A dor, a angústia, o medo, né? Que atravessa ali pelo período de dor do seu membro da família, que a gente briga tanto pela família multiespécie, fala tanto dessa relação familiar do animal, então é um ente querido, e há uma responsabilidade também por esses danos não materiais, ou seja, danos morais ali por conta dessa situação de exposição de risco do animal. Então, existe uma responsabilidade objetiva e a clínica, o estabelecimento, o pet shop, ele vai responder pelo todo, tendo ou não tendo um veterinário. Inclusive, Alex, até complementando, alguns estabelecimentos, por exemplo, se tiver oferta, isso é uma zona um pouco cinzenta, até do CRMV, mas há um esforço ali do CRMV, e de uma maneira legítima, de colocar qualquer estabelecimento que tenha manejo animal precisa ter um responsável técnico, ou seja, um veterinário por trás daquela manipulação do animal. Então, o estabelecimento ele tem que ter um veterinário por trás, é uma obrigatoriedade dele. Se esse veterinário vai estar 24 horas no local, ou ele vai estar remoto respondendo por aquele manejo, aí já não há uma explicação clara na lei. Mas, havendo qualquer prejuízo ao animal, ele tem que ser imediatamente deslocado para ser atendido. A gente está conversando nessa edição especial do Entre Linhas com o Dr. Leandro Petralha, especialista em direito animal, em nome do Sicoob Unimais Metropolitano, nosso apoiador master na Carvalho de Mendonça, a sede em Santos 187, na Vila Matias. O telefone para você, 133229-8855, é o telefone do Sicoob. Procure também aí no site, nas redes sociais, enfim, nosso apoiador master aqui do Entre Linhas, que no último domingo completou 10 anos no ar, né? Estamos aqui
pós a nossa comemoração de 10 anos, trazendo estas edições especiais para você. Doutor, assim, vendo as estruturas hoje desses equipamentos, né, porque se oferece, muito se for de creches, né, aí tem piscina, tem aqueles parques que os cachorros convivem e tal, tem lugares que tem uma baita estrutura, porque tem gente que não consegue ficar com o bicho o dia todo, ainda mais que tem essa lei agora aqui em Santos, né? Você tem um determinado período para deixar ele sozinho em casa. Tem essa questão, e aí você tem piscina, eventualmente, lá, algum brinquedo. Existe também uma regulamentação em relação, você está dizendo que para um pet shop tem que ter um veterinário disponível, né, à disposição. Imagino que num local desse também tenha que ter. Mas, assim, costuma dar problema esses lugares, cachorro que ataca o outro e tal. O pessoal vai muito na confiança, enfim. Eu ficaria meio preocupado de deixar o pirata num lugar desse, mas, enfim, meu cachorro. Assim, esses lugares eles têm tido mais cuidado para não ter nenhum problema? Claro, assim, primeiro detalhe, Alex, é que nenhum estabelecimento trabalha para dar problema, né? Então, eu imagino que eles vão querer ao máximo evitar esse contato por um receio, por um risco, por um amor animal e também por custo de responsabilidade se acontecer. O grande problema, Alex, qual que é? A realidade hoje de muitos estabelecimentos desse ramo é que eles não são estabelecimentos, muitas vezes, tá? Não estou falando todos, óbvio, mas são estabelecimentos que eles vêm crescendo gradativamente. Geralmente as creches, day dog, são locais onde a pessoa começa ficando com o cachorro de uma amiga, cachorro no bairro, daqui a pouco as pessoas vão indicando, aquilo vai ganhando corpo. Grande maioria dos estabelecimentos, eles vão indo no dia a dia, crescendo, aprimorando, e a partir dali, daqui a pouco, ele tá mantendo 20, 30 animais, e ele vai se profissionalizando. Só que é diferente quando você tem um estabelecimento, como outros meios, um restaurante, por exemplo, que ele faz todo um estudo de mercado, uma preparação, uma profissionalização antes de funcionar. Então, o que isso quer dizer? Muitas vezes tem dog, creche, eles acabam não se preparando para a quantidade, porte e tipos de animais que vão receber. E aí é óbvio que animais eles têm comportamentos com uma certa previsibilidade, para quem é profissional, comportamentalista, adestrador, consegue prever, mas para muitas pessoas que não têm um conhecimento tão técnico, tão profissional sobre o comportamento animal, ele pode apresentar, pode te surpreender com uma atividade, com um comportamento reativo. Então você coloca lá 20, 30 animais. Por mais que aquele animal, o tutor entregue ele na creche, fala, nossa, ele é uma graça, ele nunca atacou ninguém, ele é muito manso, tranquilo. Sim, talvez ele seja assim na sua casa, na sua residência, onde é o lar dele também. Mas talvez ele não tenha o mesmo comportamento, e aí a importância do adestrador, no comportamentalista, responsável técnico, para entender se aquele animal pode ou não pode ser inserido num coletivo de outros cães. E aí é onde vai dar um conflito, uma reatividade de um cachorro, vai atacar o outro. Infelizmente, Alex, a gente tem dezenas de casos em que a pessoa deixa o cachorro na creche, acontece ou pior, um óbito, ou muitas vezes um ataque, uma reatividade, uma mordida. Tem espécies, por exemplo, aquele Shih Tzu, que é o Luluzinho, ele tem um crânio muito frágil. Então, numa mordida um pouco mais forte, que pegue acople ali o crânio dele, a cabeça, a pressão craniana às vezes salta o olho, e aí tem que enuclear, arrancar o olho do animal por uma intervenção cirúrgica, às vezes uma coisa que nem é tão grave, não é uma mordida tão agressiva, mas são animais mais frágeis, que às vezes se misturados com animal de porte, de grande ou médio porte, pode chegar a uma situação tão que já é grave, o animal perdeu um olho, tem que se fazer uma cirurgia, enfim. E infelizmente semanalmente chegam casos dessa medida. E geralmente a receita do problema é 20, 30 animais ali colocados, uma baia de separação, um portão ali único, que às vezes uma pessoa vai passar, na hora que ela passa, um cachorro médio passa junto, já está com um pequeno, em coisas de segundos está feita a tragédia. E aí, num lugar que tenha todas as suas cautelas, porta dupla, que se o animal passar por uma porta, ele não tem acesso a outra baia, ele dá de cara com outra porta, você consegue contê-lo. São mecanismos que aí vai evitar esse tipo de problema. Mas, infelizmente, não é a realidade que a gente vê de dezenas de lugares. O pessoal acha muito bonitinho esses vídeos na internet, né? Que os cachorros são adestrados, eles entram num ônibus e sentam bonitinhos, né? Mas, assim, esses bichos são muito bem treinados, todos eles, né? E provavelmente convivem, né?
Então, é diferente do que você tentar fazer alguma coisa parecida na sua casa, no seu bairro. Enfim, mas a gente está falando aqui, doutor, sobre maus tratos, a gente pode classificar assim, de um estabelecimento comercial, mas a gente também tem os maus tratos de casa, né? Tem gente que pega o bicho e não dá conta, e maus tratos não é só bater, né? Ou você ser agressivo com o cachorro. Geralmente é com o cachorro, mas gato também acontece, outros Sim. bichos. Não cuidar direito. Às vezes você pega, eu peguei um cachorro, você vai ver o cachorro tá pele e osso, come uma vez por dia, não troca água o dia inteiro, né? Deixa em condições aí complicadas. A pessoa, mas eu não fico em casa. Até justamente por isso eu falei na pergunta anterior sobre essa questão da legislação. É justamente por conta disso, doutor, essa legislação de Santos, de evitar que o bicho fique sozinho em casa. Se você pode ter, então saiba que você precisa ter um tempo para ele. Largar o bicho lá 17 horas sozinho dentro de casa, e aí ele ficar sem água, sem comida. O senhor entende como essa postura nova aqui em Santos? É uma postura bem interessante, importante ali, porque maus tratos, muitas pessoas acreditam que o maus tratos é só agressão física ao animal, mutilação, chutar, bater, matar o animal. Porém, hoje, a classificação dos maus tratos ela é muito mais sensível, né? Hoje, o médico veterinário ele vai poder apurar um animal, fala-se muito no PBEA, né, que é o Plano de Bem-Estar Animal, e ele fala muito das liberdades do animal, as 5 liberdades. Então, hoje, um veterinário muitas vezes vai classificar um maus tratos se o animal estiver com alguma das liberdades afligidas. Liberdade que é livre de sentir dor, livre de sentir medo, livre de sentir fome, né? Liberdade para expressar os seus comportamentos naturais, selvagens que ele tem, enfim, comportamentos do indivíduo em si. Então, são liberdades que às vezes elas estão frustradas em situações que não são tão graves assim, situações que às vezes a pessoa nem percebe que está fazendo. É o clássico exemplo da pessoa distraída ou não que vai passear com o cachorro meio-dia no sol quente, com o chão quente. Nem faz menção, porque todo mundo anda de tênis, chinelo, acaba nem reparando que aquele trecho até o carro ou da rua vai estar um solo quente, pode queimar o animal. Maus tratos aquela pessoa que às vezes acredita que ter um animal é trocar água, comida, passear uma vez no dia, mas deixa o animal 15, 20 horas sozinhos, que hoje vem uma legislação justamente para tentar dar uma baliza, regulamentar isso e informar, olha, ter um animal para uma vez por dia tu ficar ali uma hora com ele, o resto ele ficar todo sozinho, não, caracteriza maus tratos. E pode parecer absurdo isso, mas a gente tem que tratar o animal e entender o animal tanto quanto se entende a fragilidade e a necessidade de presença de um menor, de uma criança. Ninguém Porque o faria isso com animal. uma criança, né, doutor? Exatamente. Ninguém deixa uma criança 10 horas, a criança de 2, 3 anos, 10 horas sozinha. Então é a mesma lógica. Eu não estou dizendo que animais e crianças são as mesmas coisas, mas são necessidades parecidas. Então a regulamentação vem e fala: olha, assim como é abandono de incapaz e é crime, enfim, deixar um menor lá desavisado, desvigiado ali por horas, também é ou deveria ser com o caso do animal. E ali que vem a intervenção da legislação de Santos. Então, hoje, o maus tratos, acorrentar o animal no sol, sem água, o animal está livre de sombra, pode ser caracterizado maus tratos, não só pela questão criminal, tá? O pessoal se preocupa, mas preso, maus tratos é crime? Sim, maus tratos é crime, está na lei ambiental, tem lá a sua pena, né, que pode chegar até 5 anos no caso de morte em cães e gatos, mas muitas vezes também deixar o animal, submeter o animal a uma condição degradante, pode levar à intervenção de alguma entidade do setor, alguma ONG, pode levar até o animal ser retirado da sua guarda. Agora, doutor, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui de criatividade. Eu soube que, por exemplo, acho que deve ter aqui em Santos, mas em São Paulo já tem pessoas que são contratadas, não é nem para passear com o cachorro, tem os passeadores. É gente para dar um pulo na casa, para o Sim. cachorro não, qualquer bicho, né? A pessoa viaja, eu prefiro que alguém, e o meu bicho não quer sair de jeito nenhum de casa. Geralmente, essa pessoa que vai lá deve descer com o animal para dar uma volta e tal, mas Sim. assim, quem é que garante que vai descer, né? Porque É. você pode ter um mau profissional, eventualmente, se é que a gente já pode chamar isso de profissional. E aí eu fiquei pensando nisso, né? De chegar nessa época do ano de festas e tal, e a pessoa, vou contratar alguém para vir dar uma olhada no bicho aqui em casa. Se a pessoa não for, como é que faz? E outra, tem um pensamento aí, uma situação das pessoas acharem que gato, por exemplo, por ser territorialista,
ele não quer sair de casa. Então, tudo bem, o gato fica lá sozinho, não tem problema, ele prefere do que alguém que apareça lá. Essa lei, por exemplo, tem que valer para o gato também? Se alguém vai lá, só troca comida e água dele, deixa lá com a caixa de areia dele. Pode deixar o gato 15 horas sozinho ou não? Não, a legislação não faz diferenciação. Na verdade, todos os animais deveriam estar vigiados por um período constante, porque o animal, as necessidades básicas de água, comida, um local para as necessidades dele ali limpo, é um pouco mais fácil de prover. Você consegue colocar. Hoje tem comedouros, alguns potes de comida que liberam alimentação temporizadas. Então, existe como deixar o animal com água e comida entregue de 6 em 6 horas, bacana, mas existem outras fragilidades do animal. É igual uma criança, não é só deixar comida, mamadeira, mas ela pode se machucar, ela pode ir numa tomada, ela pode cair de algum lugar, a mesma coisa o animal. A luta para manter o animal sempre vigiado não é só pensando em comida e água. Claro que isso é o principal, porque isso é vital para o animal, mas o animal pode sofrer alguma dor, alguma coisa, se machucar. Quem nunca viu vídeos de gato que sobe em cômoda, derruba a televisão, incêndios, animais que começam o incêndio, tem de tudo. Então, manter o animal vigiado é toda essa dinâmica que está envolvida. Não só água e comida, óbvio. E agora, trazendo sobre o que você trouxe ali, Alex, falando um pouco sobre isso, é bem bacana, porque hoje novas profissões estão surgindo justamente para suprir demandas. Então, não só porque a lei obriga a cada 10 horas, mas o passeador, alguém que passe na casa, nem todo mundo tem familiar. Eu viajei agora para Curitiba, pedi para um familiar, para uma colaboradora aqui de casa passar e alimentar o Bud, ficar um tempo aqui, que é o meu coelho está aqui do lado, inclusive, poder passar ali um pouquinho com ele, daqui a pouco eu mostro ele, ele tá tomando banho, né? Mas aí é uma forma de quebrar esse tempo, ele está vigiado, eu tenho câmera, eu consigo vê-lo, mas se você contrata um profissional, ele não presta um serviço, diz que vai e não vai, isso leva um prejuízo ao animal, o animal, enfim, sofre uma desnutrição, ou até vem a óbito por falta de água e comida, você vai responsabilizar esse profissional. Então, um caminho lógico a gente pensar contrate, conte, busque profissionais que são indicados, regulamentados, que tem um CNPJ, se essa pessoa ou já tenha uma carreira ali, um MEI que seja, mas que você possa responsabilizá-lo se algo aconteça. Então, são precauções que você faz de buscar um bom profissional, porque esse serviço ele é essencial para o animal. Bem, a gente está conversando nesta edição do Entre Linhas com o Dr. Leandro Petralha, em nome do Cicobi Unimais Metropolitana, e estamos aí chegando no fim do ano, né? É aquele período em que começam os debates sobre os fogos de artifício e coisa e tal, né? Porque tem bicho que é mais sensível, tem uns que não são, mas, por exemplo, o meu cachorro ficou sensível agora à chuva, né? Você sabe, doutor, que outro dia aí teve uma tempestade e 3 horas é exagero, uma meia hora antes, uma hora antes, ele já estava chorando, falando, eu falei, caramba, ainda não está chovendo, eu sei que ele tem medo de chuva, eu falei, não está chovendo ainda, por que você está apavorado? Eu até descobri o nome desse negócio aí, cadê? Ver se eu acho aqui bem bonitinho. Tem até um nome técnico para esse medo, aqui eu achei. Vamos, você abrir, eu agradeço. Chama brontofobia canina. Você sabia disso, doutor? Não conhecia essa Não com esse expressão. nome. Eles percebem com a vibração, como é que é? Sons e vibrações que a gente nem nota. Especialmente quando é uma mudança do clima, né? Uma mudança do tempo. Então, assim, ó, eu descobri esse negócio hoje, brontofobia canina, até nome para isso já tem, né? E aí a gente estava falando dessa questão dos fogos, né? De deixar o bicho sozinho, por exemplo, se eu deixar meu cachorro sozinho, eu descobri isso ano passado. Até o ano retrasado ele ficava de boa no Réveillon. O ano passado ele comeu um negócio de plástico aqui, deu um problemaço, entendeu? Então a gente está em dúvida se sai no Réveillon e leva ele junto, mas eu acho que ele vai ter medo, ou se a gente fica em casa, entendeu? Não tem escapatória, ele está ficando mais velhinho, está fazendo 10 anos agora, então a gente tem que ver essa questão. E também tem as pessoas que viajam, né? E aí já vira aquele outro problema que a gente já conversou outras vezes, né? Como é que faz? Pode levar o bicho? Não pode, no avião, no ônibus, enfim. Mas vamos dividir essa discussão em duas partes, né? Essa questão dos fogos aí, eu sei que talvez fuja um pouco aí do alcance do profissional do direito, mas até a título de reflexão, né? Todo mundo fala, pô, fogos
as prefeituras colocam lá fogos que são mais silenciosos, mas aí vem um espírito de porco com aquele rojão caramuru e explode do lado da tua casa. Vai fazer o quê? Vai reclamar com o cara que está soltando aquele rojão ali, doutor? Sim, exatamente. Hoje tem uma procura muito grande, as prefeituras já compram fogos sem estampidos, né? Que são esses fogos que não tem barulho, entre aspas, claro, que faz um som, mas nada comparado ao rojão do estádio de futebol que a gente vê ali. A prefeitura, a fiscalização é muito fraca, né? A gente precisa de uma norma proibindo esses fogos de estampido e, mais do que tudo, uma fiscalização. Se é impossível fiscalizar quem usa, vão fiscalizar quem vende. Então, hoje, tentar uma força-tarefa aí tentando evitar, porque hoje o poder público já se adequou. A grande maioria das prefeituras, na Baixada já é muito comum, né? No estado inteiro, hoje os fogos já são sem estampidos, mas realmente existem o particular que compra aquele rojão e faz barulho igual. Isso vai causar um dano para o animal, né? O animal não entende o que está acontecendo, é um som ali que assusta. Claro, com alguns treinamentos, adestramento, comportamentalista, até consegue amenizar, desensibilizar o animal daqueles sons, mas é impossível prever que ele sozinho, por exemplo, em casa, não vá sofrer um problema, né? Você falou dos fogos, eu tinha um cachorro antes do Bud, eu morava em casa com meus pais, e a necessidade de estar vigiado, eu tinha uma grade do quintal para o meu quarto, e era uma grade em forma de raios de sol, assim, vamos dizer, né? Então era uma grade, um gradeado em diagonal. O cachorro, no susto, tentou subir, pular pela janela, que ele entrava no quarto pela janela, ele escorreu pela grade e escorregou. E aí, na medida que a grade afunila, ele ficou preso pelo pescoço. Claro, todo mundo estava em casa, a gente interviu imediatamente, tirou o cachorro, está tudo bem. Mas se a gente tivesse saído, né, eventualmente saído e acontecesse isso, certamente seria fatal. Então, os fogos têm esse risco, né, do animal. O animal, num desespero, se automutila, come as coisas, morde, se machuca. Então, precisa de uma fiscalização realmente quanto a isso. Doutor, então vamos falar agora das viagens, né? A gente já conversou algumas vezes sobre esse tema. Teve aquele caso, infelizmente, do cachorrinho que ficou, né? Que foi a bagagem, entre aspas, extraviada e ele acabou desidratando, morrendo. E aquela sensibilidade das empresas de transporte quanto aos animais que são suporte emocional para muita gente, fora os cães-guia, né? É uma discussão que sempre se reacende nessa época do ano, porque as pessoas, além das festas de fim de ano, muitas programam viagens e tem gente que programa viagem com pet. Aliás, hoje você tem um mercado aí de os influencers que o digam, né? Tem gente que viaja o Brasil inteiro aí só por causa do cachorro, né? O cachorro é famoso, tem muito seguidor no Instagram. A tutora do cachorro viaja às custas do bicho, né? O tempo inteiro. Não dá nem para dizer que ele está sendo explorado, porque ele está sendo bem cuidado, ele nem sabe, na verdade, do que se trata aquilo, mas a tutora está se dando bem. E aí se reacende essa questão de discussão e as pessoas têm que saber o direito que elas têm, né? Pegar um voo, pegar um ônibus, enfim. Vamos dar uma recapitulada do que pode e o que não pode quando o assunto é viajar com o pet, doutor. Então, Alex, realmente é uma aflição danada. Vai chegando no fim do ano, as famílias começam nesse dilema. Eu vou viajar, nem só lazer, eu moro, trabalho fora, vou visitar, passar as festas com a minha família, eu tenho um animal. Se eu deixo ele sozinho, bem, a lei proíbe, risco, e ninguém quer que ele se machuque. Se eu quero levar junto, o avião não leva, o ônibus não leva, e como é que faz hoje? Não faz, é desesperador, né? A gente deposita as confianças na justiça, que muitas vezes nos frustra por uma insensibilidade, né? E a gente leva alguns questionamentos. Como é que é a regra hoje? Tá? Vamos falar, setorizar. Avião, depois eu falo de ônibus. Avião hoje, a regra é cães e gatos até 10, 12, 8 quilos, depende da companhia aérea. Trabalhando nas 3 clássicas nacionais, é isso. 10, 12 quilos no máximo. Acho que a Latam tem a melhor opção de 12 quilos por tamanho. Mas ele tem que caber numa caixa de até 28 centímetros de tamanho. 25, ela pode chegar a uns 28 de altura. E esse é o momento mais crítico, né? Para quem tiver curiosidade, tiver uma régua por perto, veja os 28 centímetros, o que dá. O teu cachorro ele tem que caber numa caixa dessa altura, ficar em pé, dar uma volta nele mesmo, não encostar no teto da caixa. Basicamente, um chihuahua, um pincher, com muita sorte, vai caber ali numa caixa dessa, que a grande maioria dos animais em pé, com o tamanho da altura da pata, já vai bater a caixa. Então eu tenho um cachorro acima de 12 quilos, não viaja. Eu tenho abaixo do 12 quilos, por exemplo, um galgo, mas é um cachorro comprido, ele não cabe na caixa, não viaja.
O que as companhias te oferecem? Bem, existe o bagageiro, mas calma lá. A Gol suspendeu o serviço depois do Joca. A Azul já não leva anos. E a Latam, ela leva para algumas rotas, depende do tempo de viagem, dependendo do horário do verão, eles não levam. Praticamente impossível, um custo bem alto. Então, hoje, depende-se. Praticamente as hipóteses de viagem são muito restritas, Alex, muito restritas mesmo. E as famílias que dependem precisam fazer essa viagem, seja pelo animal como membro da família, ou até podem no bagageiro, mas não querem submetê-lo, seja por não ter nenhuma hipótese de embarque, ou pelo animal ser um animal de suporte emocional, precisam inevitavelmente buscar a justiça. E aí, na justiça, vai tentar sensibilizar o judiciário, explicar que se cabe um cão-guia de 50 quilos, cabe o meu pugzinho de 12, se um deficiente visual, um cego, tem direito a levar o seu animal, outras deficiências, que é o que a Constituição diz da igualdade, também deveriam ter o mesmo direito. Por que o cego pode, o autista não pode? Por que o cego pode e uma pessoa com uma síndrome do pânico não pode? E aí vai bater as portas da justiça, contar com o bom senso que muitas vezes falta e precisar de uma decisão judicial. E ainda assim, Alex, corre o risco, como a gente lamentavelmente viu nessa semana, companhia aérea descumprindo decisão. Mas esse é o panorama aí para quem quiser viajar. Hoje, cada vez mais difícil, mas é uma luta que vale a pena ser travada para que a gente conquiste essas melhorias. Isso tudo no avião. Depois eu ainda falo do ônibus. Não, tava pensando aqui, inclusive, se não é um negócio lançar o AirPet One, né? Lançar uma companhia aérea. Sim, Acho que da última vez que a gente conversou foi falado sobre isso, né? Por que não, sim. antigamente não tinha no avião o setor para fumantes? Né? Porque se fala muito da questão da sujeira. Ah, o cachorro vai fazer a sua necessidade no avião, vai fazer como? Mas, cara, sei lá, eu acho que o bicho deve estar tão tenso por conta de estar num ambiente tão diferente daquele. Eu Claro, vou além, é Alex. subjetivo, eu também eu sei que a gente não pode usar isso como argumento, mas enfim, Claro. a cada 7, 10 voos você ter um, sabe? Que Sim, permita, por exemplo, sim. o cara comprar uma poltrona do lado para ir o cachorro, o gato dele, entendeu? O cara não vai Então, levar uma capivara no avião, eu sei é, disso, né? Mas assim, um pouco de bom senso, né, doutor? claro, Alex, até complementando isso, animais domésticos, né? Veja o coelho, né? O meu tá ali, eu não sei se dá para ver aqui, ó. Só para interagir ali, ó. Totalmente silencioso, Tá quietinho, é? quietinho, 1,2 kg, cabe na caixa, mas não pode pela espécie. E veja, existe uma ação da Justiça Federal contra a ANAC, pedindo para a ANAC intervir e regulamentar. Porque essa normativa da ANAC, que simplesmente, cada companhia faz o que quer, cria um ambiente que ninguém quer fazer nada. E as pessoas não viajam, e eu já falei da questão caótica agora há pouco. Mas foi entregue um estudo feito, né? Existem manifestações da Superintendência de Segurança Aeroportuária dizendo que, por exemplo, um coelho não significa nenhum risco ao avião. E questionando-se por que não se determina um avião, um voo por rota. Rio-São Paulo tem 30 voos, um diário, que tenha a possibilidade de 1 ou 2 poltronas ao fundo, com espaço pet reservado. Ah, mas as necessidades, vamos lá, o cão-guia faz necessidades, né? E como é que fica? Aí tudo bem, porque tem lei federal. O cão de 12 quilos que a Latam leva faz necessidades, mas tudo bem, porque esse aqui eu estou cobrando. Então, não faz muito sentido essas restrições, por mais que ela tenha. Ah, mas o cachorro, se ele vai usar bem, existe um tapete higiênico com a fraldinha que pode ser descartada, tanto quanto a fralda de um bebê. Lembrando que o bebê faz necessidades no voo de 40 minutos, de 10 horas. E aí o suporte emocional vão mais além. Por exemplo, tem companhia aérea nacional, a própria Latam, ela leva suporte emocional para o México. Então, veja, você que tem um cachorro de suporte emocional, precisa ir para o México, pegar 9 horas e meia de voo, tá tudo bem, a Latam leva. Mas se você quiser fazer um São Paulo-Rio de 40 minutos, a Latam não leva. Porque aí não, o suporte emocional não tem sentido. Aí, por quê? Porque não tem obrigação de levar. O México, a Colômbia, a Argentina, Estados Unidos, são países que já tiveram a coragem de falar: aqui no meu país, a pessoa com deficiência tem que ser respeitada. Se quiser voar para cá, tem que levar. O Brasil ainda não teve essa coragem, a ANAC muito menos. A gente segue tentando ali resolver caso a caso. Mas isso é a prova de que, se cabe um cão de suporte emocional para o México, cabe para o Rio de Janeiro, cabe no voo pequeno, né? Não tem desculpa para falar, mas um voo curto dá, um voo longo não. O inverso é absurdo. Se cabe o cão guia, cabe o cão de suporte. Então, falta bom senso, falta boa vontade, na verdade, Alex. E um Acho que complemento aqui até para
desculpa até para concluir, eu só queria trazer um dado interessante que talvez as pessoas entendam o porquê que existe tanta força das companhias aéreas irem contra. Quem tiver curiosidade, existem várias empresas no mercado, orce, faça um orçamento, quanto custa remeter um cachorro de 20 quilos, um doguinho caramelo, o que seja, de São Paulo para a Europa. Vê lá um carga viva, quanto custa. Eu quero ir para Dublin. Vai lá, joga um orçamento. Vai te custar aproximadamente 20, 25 mil reais para levar esse cachorro. E na cabine? Na cabine são $200, que é geralmente a taxa PET, é 250, 220, depende da companhia aérea. Agora, vamos tentar chegar a uma conclusão lógica. Você, companhia aérea, você, transportador, você prefere levar o cachorro lá embaixo por 30 mil reais ou levar lá em cima por R$ 1.000? Então, a gente começa a entender que o interesse, muitas vezes, ou o desinteresse de cabelos na cabine, também é porque é muito conveniente levá-los embaixo. Ninguém pode alegar que a preocupação é com aquele filme Serpentes a Bordo, né? Porque já é um Sem dúvida. exagero, já é um exagero. Agora, a gente está aqui na reta final dessa edição do Entre Linhas e eu confesso que antes eu não tinha conhecimento sobre essa regra dos ônibus interestaduais aqui, e é sempre bom, dentro da audiência rotativa do rádio, tocar nesse tema de novo, porque o cara fala assim, bom, Sim. avião deve ser uma complicação danada, então vou pegar o meu cachorrinho, vou botar ele dentro do ônibus e vamos que vamos. Tem tanto problema quanto, né, doutor? Tanto problema quanto as viações, que são as companhias de ônibus, eles têm hoje, e aí vem um detalhe, tá? Só um juridiquês aqui. A competência, ou seja, quem legisla sobre avião, aeronáutica, enfim, é federal. Então a gente tem uma lei, ou a ANAC, regulamentando para o Brasil inteiro. Já a competência no transporte terrestre, ele é estadual. Então cada estado pode estabelecer sua lei. Sim, pode acontecer de você comprar uma passagem de ida, e aconteceu num processo nosso, que o sujeito foi do Espírito Santo para o Paraná, e vou supor, eu não vou lembrar os detalhes, mas vamos supor que o Espírito Santo autorize 12 quilos. O rapaz saiu do Espírito Santo do Paraná e foi para o Paraná com um animal de 10 quilos, está abaixo, só que o Paraná autoriza 8. Então o cara foi e não podia voltar. E por quê? As legislações são estaduais e aí estabelece um caos, Alex. Porque cada estado vai trabalhar. Manaus, por exemplo, é permitido coelhos em transporte aquaviários. Não fala do terrestre. Não fala de cão, mas pode coelho. Aí você vai para o estado do lado, já não pode coelho. Então, se transportar a fronteira, eu não sei o que faz. Então, essas questões, essas nuances, tornam ainda mais complicado. Também tem ação federal contra a NTT, tentando regulamentar, uniformizar, afinal o Brasil é grande, mas é um só, né? Mas basicamente hoje, grande maioria das viações permitem 10, 12 quilos, algumas exigem o cachorro dentro da caixa sempre, mas exigem que compre a passagem ao seu lado. Até aí bacana, tá tudo bem. Outras espécies, como coelhos, não são proibidos, mas a grande maioria das viações não permitem. Então, antes, consulte ali o site da aviação, que vai fazer a sua rota, consulte a volta também, tá? E aí depois você analisa se você tem esse direito, se não, se preciso for, busca a justiça para ter esse direito, e além do mais, depois ainda tem cautelas sanitárias, se der tempo eu ainda falo um pouquinho. Só faltava o cara ter que pegar um táxi, passar a fronteira do estado, né? Fazer sinal para o ônibus parar, ali ele pode subir, né? Do jeito que as Basicamente coisas. isso, Alex, Olha, basicamente. do jeito que as coisas são no Brasil, não duvido nada. Dá tempo, sim, doutora. Cautelas Dá tempo? sanitárias. Vamos lá, por É, favor. quando a gente fala de transporte, tá? Seja terrestre, aeronáutico, o primeiro detalhe que a gente sempre fala é o veterinário, busca o veterinário. Pergunta se o animal tem condições de transporte. O transporte, para nós, é um direito de ir e vir, é uma necessidade, para o animal é uma tensão. Todo transporte ele é tenso, todo transporte traz risco. O animal pode passar mal, o animal pode se estressar com o transporte. Então, sempre o veterinário vai dizer a viabilidade. Tá, eu tenho um cachorro e eu quero pegar o meu carro. Eu vou de carro, não quero dor de cabeça, não quero ônibus, não quero avião. Tudo bem eu ir? Sim, aí sim. Mas o animal ele tem que ir lá, preso no cinto de segurança, ele não pode estar solto no carro. Tem uma série ainda de questões que aí o Código de Trânsito brasileiro obriga. É sempre importante ter o atestado veterinário atualizado e a carteira de vacinação. Os órgãos sanitários podem exigir esse documento. E aqui um detalhe importante, Alex. Para quem tem outros animais que não cães e gatos, no caso eu, coelho que agora acho que ele deitou aqui, ficou entediado com a gente. Tá ali quietinho ele.
Quem tem um coelho, um hamster, um porquinho da Índia, uma chinchila, uma ave, qualquer animal que não cão e gato, para transporte precisa de uma guia de trânsito animal, a chamada GTA. A guia de trânsito você obtém, às vezes até online, pelos escritórios de defesa animal, que são os EDAs, ou através do Ministério da Agricultura e Pecuária, depende de cada estado, vai ter ali um órgão do mapa, ou um EDA na sua cidade, ou busque a Vigiagro, busque um auxílio desses órgãos. A guia de trânsito é obrigatória para você transportar um animal que não cão e gato de um município para outro. Lembrando que essa guia tem validade de 3 dias, então se você for passar uma semana fora, você precisa de uma guia para ir e uma guia para voltar. Cuidado para não ser parado na rodovia e ter problemas aí com o seu coelho, seu hamster ou qualquer animal que se não for um cão-gato que você esteja transportando. Eu fico imaginando que essa regra vale, inclusive, para cavalo, né? Porque tem cavalo que compete, né? Cavalo de Exato. competição, né? Enfim, você vê aquelas caminhonetes, né? Sim. Com aquele veículo ali atrelado, né? Levando Inclusive, cavalo para competição, né? essa É rica. lógico que não vai fazer uma viagem interestadual. Geralmente são viagens mais curtas, mas você vê eventualmente na estrada o cavalo ali, né, doutor? Sim, sim. Essa regra da GTA Guia de Trânsito ela é uma regra curiosa. Ela serve para animais de grande porte, ela serve para ovas e répteis, e ela tem um porquê. Os escritórios de defesa animal precisam de um controle populacional, até para entender se uma espécie nativa de abelha vai para outra vegetação e desequilibra o meio ambiente. Mas isso para animais domésticos me parece meio destemperado, né? Assim como os cães e gatos já foram excluídos, não há muito motivo para você ter prejuízos ou risco de que um coelho ou uma calopsita vai desequilibrar a fauna brasileira. Mas hoje a regra é só cães e gatos são excluídos. Qualquer outro animal, seja um cavalo de competição, uma ova de um réptil raro, uma abelha ou o seu coelhinho, o seu hamster na sua casa, precisa da guia de trânsito, infelizmente. Aliás, nesse finalzinho é só bom a gente alertar, porque aconteceu com os macaquinhos, né, no tempo da febre amarela e começaram a atacar os bichinhos, né, como se eles fossem culpados. Tá Sim, uma preocupação grande com os gaviões aqui em Santos. O gavião, ele não tem culpa, né? Aqui apareceu comida para ele, principalmente pombo, porque as pessoas jogam milho, jogam pão, aí tem aquele monte de pombo. O gavião vê lá, tem pombo, para que eu vou caçar, né? Para que eu vou lá na mata? Tem fácil sim. aqui no meio da rua. E de vez em quando acontece do gavião encontrar uma pessoa pelo caminho. E não façam maldade com os gaviões também, né, coitadinhos? Não é, não é legal. O bicho não está lá. A gente que invadiu as áreas deles, né? E por isso que eles estão nas cidades hoje também em busca de alimento. Sim. Doutor Leandro Petralha, queria agradecer essa sua participação especial aqui nesta edição do Entre Linhas. Boa sorte aí na sequência do trabalho. Antes do fim do ano, a gente volta a conversar. Grande abraço. Obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado pelo convite mais uma vez. Conte comigo aí nesse ano ou ano que vem, estarei sempre à disposição. Muito obrigado a todos, bom dia. Muito bem, muito obrigado, doutor Leandro Petralha. Assim a gente fecha esta edição do Entre Linhas, que você sabe lá na nossa página do Facebook, facebook.com.br Entrelinhas no rádio. Assim que o programa termina, nossa live fica salva. Se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. O Entre Linhas, nesta quinta-feira, feriado, dá uma pausa, folga por conta do feriado e volta na sexta-feira, a partir de 9 e pouquinho da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal.